Então você ganha 20%. E aí, como é que Isso é uma você função de compra em centro. Bitcoin. Isso é uma função de centro. Você vai pegar ou um martelo, uma marreta, o jeito que você quiser, Tá. e vai dar uma porrada pra marcar um negócio aí Certo. nos números. Tem uma tabela de conversão. Se você for no site da Stackbit, ele tem um tutorial passo a passo. Como você vai gerar 12 palavras ou 24 palavras. Como você vai transformar essas palavras em números e como você vai marcar o número no metal. Tá, entendi. Agora, eu aconselho altamente que você não bote um centavo nisso, a não ser que você faça esse processo de ir e volta umas 3 ou 4 vezes, mas né? aí- Ah, sim, Não, né, mas por favor, porque pelo amor de Deus. Exatamente. Se eu- exatamente, tem que estar sabendo muito botar a palavra bem. errada e jogar a porra fora, não é isso? Não, mas aqui, ó, tem que Então, explicar a sim, palavra é, o vai- seguinte, ó. Tem 2.048 palavras Tá. lá nos bitcoins lá, Certo. né? Aí vamos supor que você pegou a palavra... Pledge. A primeira palavra sua, ela é a palavra número 1000. Tá. Lá. Aí você vai vir aqui, primeira palavra é o número 1. Tá. Você vai bater no 1. E Tá. zero E não bate depois nada. você não bate nada Pronto, nas uma outras. marcação, bota Porque um é número. mil. Gente, não é tão simples, hein? É, muito assim, com tá vendo? Isso aqui é genial. Com ponto você É. escreveu um número de 4 dígitos. Palavra 2. Palavra 2 é 148. Você vai pegar na palavra 2, você não marca nada na primeira, depois você marca 1, marca 4. Peraí, na palavra marca 2 8. aqui, eu não marcaria nenhuma na É primeira. porque são Isso. 4 dígitos, 148, qual o primeiro dígito? 0, não é isso? Tá, certo. E o- Aí você e o não marca terceiro nada. não tem. Se é 0, não marca nada. Tá, entendi. Como é que marca 1 aí? Entendi. 4, 8. 4, Tá, marca daí eu 4. faço isso na palavra 1, E na 2, 8. na 3, na 4. Se for 199, 14, você vai 24. marcar 1. Aí você vai marcar 1 mais 8, 1 mais 8. Que aí vai ser 199. 1 mais 8, 1 mais 8. Ah, entendi. Entendeu? Aí você vai marcar a palavra 199. mais Sua segunda palavra é a 199. E aí você vai colocar todas as palavras da sua senha. E esse moço do inventou Bitcoin aqui. isso? Inventou isso. Balando Inventou. é foda. Posso dar uma É, dica? Se você ainda quiser você aula vai de Ô, ter graça... Magnata, combinado. 10% de desconto. O quê? Começar de um lado ou de outro. Só você que sabe de onde você começou. Entendi. E aí depois Entendeu? você tira esse Porque adesivo Ele é espelho. Gente, se Você cai um tira negócio esse desse no adesivo. Enem, elimina a gente pra caramba. no Enem. Nossa. Não, o problema é que antes de botar dinheiro, é bom você fazer o processo de volta Não, umas tem que 3 fazer, vezes. tá. Pra ver se você botou a porra direito, não é isso ou não? Sim, sim. É isso. Mas esse é o essa é a processo. chance de não esquecer, Gerar né? as palavras e marcar as palavras no ar são uma coisa que você tem que fazer com 3 horas livre. É uma coisa que você tem que fazer num dia Sim, que você eu não tem nenhuma imagino. pressa. Basta fazer uma vez na vida bem feito que acabou, não é isso? Agora, qual que é o Porque- risco maior? O risco maior é eu fazer isso aqui, depois esquecer como que eu faço isso, ou eu anotar num lugar e pegar fogo? Rapaz, como é que você vai esquecer um padrão 1248? Uma vez que você aprende isso aí, é como bicicleta. E se você esquecer, você entra no site da... Você acha que vai deixar de ter aulas na internet de É como é que é? verdade, né? É verdade. A gente quê? vai recuperar. E, É isso. e pegar fogo não vai pegar nunca, porque essa é a grande Você sacada. falou que aguenta até tiro de É fuzil. indestrutível. É indestrutível. Ele isso aí. tem vários modelos. Que material que é? É um aço aí É, sei cirúrgico, sei lá o Acho quê. que é o Ele tem adamante, acho que é tirado da costela ele tem do Ele Wolverine. tem um pequenininho que custa R$50 e vai aumentando o tamanho. Tem um negócio que é desse tamanho aqui, que pesa meio quilo, tem vários. Ele tem, Caramba. tem várias variações. E o cara que pega, ele não consegue ler porque ele não vai saber a ordem, E se ele certo? souber ler, não tem Você problema vai nenhum. arrancar esse Não tem adesivo problema aqui nenhum. também, ó. Não, mesmo que Tá. o cara saiba o padrão 1248, não tem problema nenhum. Porque além disso, você pode adicionar uma passphrase. Qualquer senha da sua cabeça. Caramba. Aí, se você tiver Tem alguma gente que dúvida... coloca isso na geladeira, tem gente que coloca isso no fundo do quintal, na caixa não, você d'água. teria Joga na várias. caixa d'água da sua casa lá, ó. Ó, Tá lá. Se você me permitir, eu vou dar 3 dicas a você conseguir fazer autocustódia. Fazer autocustódia é você ter controle exclusivo das suas chaves privadas. Essa é a única coisa eficaz a fazer para combater a corrupção, os vagabundos, a ditadura. Se você morar em Cuba, na Venezuela, em qualquer país que não tenha lei, não é isso? Não sei que país você mora, não é isso? Mas se você vive num país que você não quer contribuir com um vagabundo governante, a única coisa que você pode fazer é vender tudo, não dar dinheiro ao vagabundo, não financiar o corrupto. É autocustódia. O que é autocustódia? Bote na internet aí, no canal Bitcoinheiros. Tem 3.000 horas de graça. Agora, se você quiser pagar, bote aí, batismo Bitcoin, escreve aí Bitcoin Black Pill na Hotmart, é 300 conto em não sei quantas mil vezes, que tem tutorial do início ao fim, não é isso? Você pode me matar, você pode dizer pro juiz lá. Exatamente. Se Bolsonaro Não, tivesse ele botado a ele onda teria no muito Bitcoin, mais respeito ele por mim poderia se ter eu... chegado e dizer assim, olha, eu quero Exatamente. que você tome meu dinheiro, eu lhe desafio, como é o nome, como é o nome dele fez? Tome meu dinheiro, eu lhe desafio pra juíza lá, como é o nome dele? O Fraga, não é isso? O que Daniel pegou tudo. Fraga. É, e que o Daniel Daniel Fraga Fraga. saiu e deixou eu quero tudo... que você me tome meu Que dinheiro. a Polícia eu lhe desafio, Federal, a não é Polícia Civil foi lá na porta da casa dele e não conseguiu Podia entrar. nada, né? Era maravilhoso, É exatamente. isso. Teve um episódio que eu gravei, não foi esse episódio de faca daqui, mas foi um episódio de faca com o Roxo, não é isso? Que Tá. O Fernando Roxo. O Roxo fala assim, o melhor índice do mundo é o Nasdaq, que é essas ações que você compra. É mais ou menos a variação delas. Tem uma variação pequena, mas elas são 90% do índice. Aí ele mostra que o Bitcoin é 3 vezes Nasdaq pra cima e pra baixo, sem custo de funding. Quem comprou Bitcoin nos últimos 5 anos teve o triplo do resultado pra cima e pra baixo do melhor índice do mundo, que é comprar isso aí, Magnificent Seven. A diferença é a seguinte, se você fazer trade disso, você tem que pagar imposto?
Nada. Tem que pagar. Se você fizer trade, comprar e vender, você não, paga você imposto. fala Se você comprar Bitcoin e manter a custódia... É que eu não né? faço trade, Sim, né? sim. Eu não faço. Eu Mas compro e se você deixo ficar lá. comprando e vendendo, operando, você vai ter que pagar imposto. Se você comprar Bitcoin e guardar mesmo. Você tem 3 vezes mais resultado Fora as do que taxas da índice. corretora, né? Pois é, e Mas acabou. o FAQ e o roxo ainda é contra o Bitcoin. Não, eles acham que vão ter a oportunidade de comprar Bitcoin barato. Sim. A empresa de Eu acho Trump... que o Bitcoin vai vai 10 cair a mil 10, de novo, é. né? Ó, teve uma empresa que é um hotel no Japão, que começou a comprar Bitcoin, subiu a ação, eles começaram a vender ação, eles começaram a comprar mais Bitcoin, e essa última semana eles negociaram mais do que a Toyota. É um hotel, é um prédio com um hotel. Você acha que esses caras vão parar de comprar Bitcoin? A MicroStrategy vai entrar nos índices todos, SP500, Nasdaq. A empresa que teve mais resultado na Bolsa Brasileira esse ano foi a Cash 3, que é a empresa que compra Bitcoin, sobe o preço da ação, ele compra mais, vende mais ação, compra mais Bitcoin, e não consegue, porque ele sempre vale mais do que o Bitcoin que ele tem em caixa, porque as pessoas não querem pagar 300 conto no batismo Bitcoin, no Bitcoin Blackpill, pra fazer autocustódia. O cara prefere pagar o dobro do preço pra deixar o Bitcoin na mão de outro. Mas, Renato, pra eles parece muito complicado. Pois é, mas é fácil como que perder pro marido adúltero, para o filho bastardo, é muito fácil. Pois o é. difícil é você ser salvo. Eu prefiro, a maioria prefere a porta estreita ou a porta larga, a né? porta larga, né? A maioria é escravo pela própria natureza ou livre pela própria natureza. Tava em Platão, Aristóteles, 400 anos antes de Jesus nascer. A maioria é escrava pela própria natureza. Agora, eu acredito que a maioria do seu público não são pessoas que amam o Estado. A maioria do seu público são pessoas que amam a liberdade, que querem ser mais do que elas são e que são poupadores líquidos e não devedores líquidos, não é isso? Sim, sim. A gente tá falando pra maioria aqui, a gente tá falando pro cara que tá no Serasa, no SPC. É isso. A gente tá falando pras pessoas que são... A nobreza consiste exatamente na capacidade de renunciar ao presente pelo futuro. Você acha que tem algum marido ou alguma esposa que não tem vontade de fazer uma aventura? Todos têm. A questão é se você, tem noção de que se você fizer o que você quiser, você vai perder uma coisa. Exatamente. A preferência temporal. Inclusive, o Seyfedin, que foi o cara que popularizou essa ideia, faz carnívoro, acho que há 8 anos, né? O Seyfedin Amos, ele defende que, inclusive com dados estatísticos e tudo mais, que a preferência temporal é mais determinante pro sucesso, a saúde, a felicidade de uma pessoa do que o próprio QI. É melhor você ter 30 pontos de QI a menos e se controlar do que você ser um gênio que come porcaria e usa droga, não é isso? Sim. Você tava falando da dieta, essa dieta interfere no QI alguma coisa, de alguma forma? Nunca vi nenhum estudo a respeito. Não tem nada a ver, não, né? Rapaz, na idade adulta, cognição, eu duvido, sim. mas na infância eu acho que a falta de proteína é determinante. Viu? Ah, não, sim. O quê? E estudo grávidas, sobre isso, com estudo certeza, sobre não. isso a gente tem bastante, sim. A ausência de proteínas e certas gorduras no desenvolvimento, tanto na gravidez quanto na primeira infância, rapaz... Essencial, Porra, o quê? Essencial. Mas você falou que no cognitivo, sim? No cognitivo, sim, porque na verdade um excesso de carboidrato, uma dieta com excesso de carboidratos tem um excesso de produção de insulina, e a insulina costuma deixar a gente letárgico. Por isso que depois de uma macarronada você se sente com vontade de deitar, e geralmente depois... Verdade. E depois de um prato de carne você não tem necessariamente essa sensação de letargia. E quando a maioria dos estudos que são feitos com jejum mostram que jejuns a partir de 18 horas já são suficientes para aumentar a melhora da cognição, a melhora da acuidade, a melhora da rapidez do raciocínio. Até os sentidos, meu irmão. Todos os sentidos. Jejum total ou jejum de carboidrato? Não, jejum total, só com água. Porque tecnicamente o seu corpo entra em alerta, né? Você tá sem comer, então você tá precisando comer. Então nas primeiras horas a gente sente desconforto, mas nas horas seguintes, então os nossos sentidos são aguçados para que a gente possa achar esse alimento que a gente tá procurando, né? Pra mim o pior é o terceiro dia. Pra mim o pior é o mas terceiro dia. Mas depois do terceiro dia, depois já fez um maior? Já, mas o desconforto pior é o terceiro dia. Você já fez jejum de 3 dias, Magnato? Já fiz uma semana, mas o pior é o terceiro dia. Uma semana na água? Cara, pra mim no terceiro dia... Uma semana na água. Água e sal. Sal, sim. No terceiro dia eu tava convencida de não comer mais. Terceiro dia nunca mais, eu já tava adaptado. Algumas vezes já fiz de 3 dias. Entre 48 e 72 horas, pra mim é o pior, velho. Então... o corpo tem uma primeira chamada... de quanto você tem de carbo antes. Uma coisa é você tá comendo banana e parar de comer, e a outra você já tá numa carnívora e parar de comer. Exatamente, que é mais fácil. É muito mais fácil. Quando você faz uma dieta baixa em carboidrato, você tem muito mais facilidade de ficar em jejum. Porque você não tem esse pico e rebote de insulina, que é justamente o que gera essa fome. A gente tem fome principalmente, não é a única coisa que gera fome, né? Mas a baixa nos estoques de nutrientes, mas principalmente a baixa nos níveis de insulina. Quando você faz uma dieta que é baixa em carboidrato, você já não tem níveis de insulina muito altos, né? Picos de insulina no sangue. Então você sente menos fome. É homóloga às mesmas regiões do cérebro da cocaína, velho. Tipo assim, pico de insulina, ele dá uma euforia do caralho, ele dá um prazer do caralho, é maravilhoso. É quando você come uma macarronada, um doce. Leite condensado é ruim, brigadeiro é ruim. De jeito nenhum. Cocaína é ruim mesmo. Alguém vai dizer que cheirar cocaína é maravilhoso, meu irmão. Tem que ter um preço, quanto mais come, mais come. Quanto menos come, menos come. Tanto que quem não gosta de doce, não gosta de doce.
Quem come doce demais, gosta de doce. Mas quem não come, Tem já a não ver come. também com algumas bactérias que a gente tem dentro do estômago, não? Do Que dá esse intestino. desejo- desculpa, do intestino, exato. sim. Tanto que o Que- transplante de fezes é o futuro do estudo da microbiota. medicina. Ou da microbiota. Você tá brincando. Transplante de fezes. Sério? Como assim, Tem estudos. Tem um estudo. Tem irmão gêmeo, gordo e magro. Você tira a merda da barriga do magro, Exatamente, do cara fica bota, e magro. muda. Tem estudo. Os Caraca. caras conseguem fazer estudo que eles pegam a microbiota do cara aqui no Brasil, hoje às 4 horas da tarde. Eles botam esse cara num avião, colocam ele lá na Argélia, às 10 da manhã. E a microbiota dele muda. E só pela mudança na microbiota dele, já muda tudo no corpo dele. Comportamento sexual, inclusive. Tudo. Eita. Comportamento É incrível. sexual muda. O comportamento sexual muda. Tem um incrível. livro, acho que é 20% humano, você já viu eu falar nesse livro? Esse livro, inclusive, traz literatura ampla, dizendo que no mundo inteiro, historicamente, eles começaram a fazer estudo de DNA entre pai e filho do mesmo cemitério, do século 8, 7, 10, pra ver quantos por cento dos cornos tinha, e quantos por cento era criado com o nome de outra pessoa, não é isso? E historicamente, no mundo O cara inteiro... faz um O quê? troço desse, né? Quem tá em casa e Não, fala, já sei inclusive- o que eu vou fazer. Eu Não, vou no porra, mas cemitério, não é vou ver quem interessante era saber corno. se em cada época Muito, corre tudo, a claro. porra Sim. toda, não é uma coisa... E o material tá ali, de Sim. DNA com o nome do É. cara e tal, né? Diz que historicamente, no mundo inteiro, entre 6% e 8%. Ile-de-France sempre foi acima de 18% e com épocas acima de 24%. Aí o cara falou, não, como é que pode, velho? 20% dos filhos não é do cara, que porra é essa e tal. Aí os caras... O povo era sério naquela época, não é? Não, mas então. séculos é assim, naquela região, naquela central ali da onde tem Paris e tal. Aí os caras descobriram que isso começou quando eles começaram a ter infestação de gato com toxoplasmose. O toxoplasma, ele precisa no ciclo dele fazer o roedor perder o medo do felino. Ele precisa fazer o hospedeiro se matar, ter medo, parar de ter medo. E as pessoas também que tem alguns tipos de toxoplasma, dependendo de onde ele for alojado e o desenvolvimento do parasita, ele faz as pessoas pararem de ter medo. A mulher que não tem mais medo, ela tem mais ou menos possibilidade de adultério. Não, muito mais. Muito mais. É isso. Muito A mais microbiota não interfere em seu comportamento sexual pra caralho, não é isso ou Isso é não? Isso é louco. amplamente comprovado. Esse livro acho que é 20% humano, pesquisa aí. 10%, Ele é 10% humano, né? humano, Ele não diz isso da cabeça dele, ele tipo demonstra com um montão de tese de doutorado, um monte de coisa, velho. O quê? Impressionante. Como é O que quê? você sabe tudo isso? Não, mas a epigenética antigamente se achava, na medicina, nas ciências, que quando a gente dominasse o genoma, tava resolvido Tava 90% resolvido das tudo, doenças. aham. Tive que não resolveu E porra nada, nenhuma. Agora aham. a epigenética é um outro nível, tipo, 100 vezes mais complicado, né? Aham, aham. Hoje em dia, você entender de comportamento, alimentação, ginástica, pô, você tem que entender de epigenética, não é isso? Exatamente. Tem um cara, inclusive, recentemente que fazia carnívora, que acharam 70 cepas no cara que nunca tinham sido catalogadas na Uau. fezes do cara. Como é o nome do cara? Esses atletas aí, tem Shawn Baker, você já viu o Shawn Baker? Não, não sei Tem um quem é. coroa de 60 anos, velho, que tá 12 anos só comendo carne, ele bota os exames dele de 15 em 15 na internet. Shawn Baker. 70 cepas. É um fortão. Não, não é esse. Esse Shawn Baker é um fortão. Um fortão, já vi Mas esse o cara tem cara, 69 anos, meu irmão. O cara Ele forte é um pra Hulk. caralho. Só come carne Ah, crua sim, ali, ele né? é um Hulk. Mas ele come crua. É, só É, come carne Tem crua. um, mas dia ele na come tem um crua. dia na semana que ele come peixe cru. Peixe Tá. ou carne crua por causa da vitamina C, não é isso ou não? Exata- Ele é médico. Então, porque É um a dia na vitamina semana C... só? Por que É um porque dia? a vitamina C é uma questão na carnívora. Por isso que a gente tava falando antes do teu amigo que tá fazendo carnívora, eu falei que não adianta fazer carnívora de segunda a sexta. Porque quando uma pessoa não come nenhuma fonte de carboidrato, a necessidade de vitamina C dela diminui drasticamente. Mas se ela tiver qualquer tipo de fonte de carboidrato, essa necessidade de vitamina C volta a existir e não vai ter como ingerir, porque a pessoa tá comendo pouquíssimos fontes de carboidrato. No caso dele, isso não acontece. Então, uma vez por semana, ele tem essa necessidade suprida. Ele vai pôr a carne de peixe que tem a vitamina... Ele não tem uma Crua. necessidade de vitamina C muito grande, porque ele não come fonte de carboidrato. tá. Entendeu? Tá. É diminuída. Entendi. Esse Agora, se o regime cara de faz fome. isso de segunda a sexta, entendeu? E de sábado ele vai lá e come um bolinho. Ele se sabota. Aí ele vai dar errado. Aham, naturalmente. não Como funciona. toda dieta, né? A ideia é que a dieta seja feita Não, mas de o segunda a Miorim tá segunda. comendo só carne certinho e ele tá emagrecendo. Gente, eu Parabéns, tô Miorim. incrédulo com essa parada de vocês de ficar esse- 3 dias de jejum. Ó, esse regime 4 de fome dias. que a E Lara é uma tava coisa que- mencionando. Desculpa me interromper. Imagina. Esse regime de fome que a Lara tava mencionando, ele depende de um hormônio chamado grelina. Que Grelina ninguém e sabia. leptina, os Que dois. ninguém sabia que existia 20 anos atrás, meu irmão. Exatamente. Ninguém sabia que existia esse hormônio. Tipo assim, a humanidade só descobriu recentemente qual é o ciclo do hormônio que faz o cara sentir fome na hora que ele, Não, que ele e tem a vontade de grelina- comer, que ele tem costume de comer. E a grelina não é tá uma coisa ligada ao psicológica. mindset, O quê? pra você ter uma ideia.
Como Os caras assim? conduziram um estudo faz pouco tempo. Olha que interessante que foi isso. Eles pegaram uma turma e deram... Porque a grelina é um dos hormônios que te notifica que você tá com fome ou não, da sua saciedade. Então, a sua saciedade é dependente do nível, da quantidade de grelina que você consegue secretar. E aí, eles pegaram essa galera e deram pra essa galera um milkshake. E junto com o milkshake tinha a descrição do que tinha nesse milkshake. Então, tava escrito lá, olha, esse milkshake ele tem leite vegano, ele é sem gordura, ele é sem açúcar e ele tem 180 calorias. Tá escrito isso, tome o milkshake. Essas pessoas tomaram o milkshake. E aí eles analisaram quanto da grelina era secretada, ou seja, quanto que elas estavam satisfeitas. Aí, no outro dia, eles pegavam essa mesma galera, dava pra eles um outro milkshake escrito, olha, esse aqui é com gordura, com açúcar, com caramelo, e esse aqui tem 680 calorias. E essas pessoas tomavam, e aí eles viram que a secreção de grelina nessas pessoas mostrava que eles estavam muito mais satisfeitos. Só que, pasme, nenhum dos dois era aquele milkshake que estava descrito. Era a mesma. Os dois eram a mesma coisa, os dois tinham 300 calorias, mas a reação da secreção da grelina para as pessoas foram diferentes, porque elas pensaram que era aquilo. Então não é um hormônio que é só manipulável pelo que você come ou não, mas ele é manipulável pelo que você vê, pelo que você está pensando. E é por isso que o assunto total é que a gente chama mentalidade de mindset de um nome chique para poder ficar melhor, né? Mas essa mentalidade é um negócio tão importante, porque ela é capaz de modificar a secreção de hormônios no seu corpo.